Vamos lá. Bom dia. Bom dia oficialmente agora, né, para todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, quem está por aqui. Hoje a gente vai dar início ao nosso último Conecta Centrão, né? Foi um ano tribulado de muitos conectas, né? A gente conversando aqui online, e aí depois a gente voltou presencial, mas a gente não podia deixar de encerrar os nossos conectas, né? Do ano, de forma online também. Espero que quem esteja vendo isso, independente da data, aproveite muito o que a gente vai falar aqui hoje. O nosso último Conecta é sobre consciência negra, que a gente é um tema que é bem batido, mas a gente não pode deixar de falar nunca. E a gente tem um convidado hoje, muito especial. Ele é mestre em capoeira, mas vou deixar ele falar direitinho sobre ele. O nome dele é Terence. E pode se apresentar aqui, querido, por favor. Oi, bom dia a todos, meu cordial bom dia a todos e a todas. Queria reiterar, né, essa minha alegria de estar com vocês. É um momento muito especial, então agradeço muito o convite e a oportunidade. Meu nome é Terence de Lima Gonçalves, tenho 48 anos, sou gaúcho da cidade de Roca Salles. Sou membro do Conselho Regional de Educação Física desde o ano de 98 e também sou formado em comunicação social, né, publicidade. Atualmente sou um analista de risco e inteligência do Facebook, agora Meta, né? Então, bom, essa é a minha apresentação formal, né? E aí eu só falei você que era mestre capoeira, foi o tópico essencial que passaram aqui para a gente. E como eu tinha dado uma pesquisadinha no Instagram, fala um pouquinho para a gente desse coletivo ABCD que você tem aí então, também colocado no seu capoeirista, né? Sou um capoeirista, mas um capoeirista, desenvolvo já esse trabalho, paralelamente à minha profissão, desenvolvo esse trabalho cultural desde o ano de 79, né? Quando eu cheguei em Brasília. E o coletivo ABCD, que é a Academia Brasileira de Cultura e Desporto, né? É um projeto que eu desenvolvo na Rússia, no leste europeu, desde 2006, 6 de agosto de 2006. Eu tive essa oportunidade de ir para lá, né? Uma cidade chamada Chelyabinsk, que é capital. Opa, meu amigo Márcio aqui, que é meu colega de trabalho, acabou de entrar aí também. Barato. Fala, Terry, bom dia, tudo bem? E aí, Márcio, beleza? Obrigado a moral aí, cara. Prazer te ver aí. Então, vai ser um prazer assistir aí, mano. Vamos embora. Então, continuando aqui, Márcio, estou falando aqui do meu projeto cultural do Coletivo ABCD, que foi um projeto que eu comecei a desenvolver no ano de 2006, na cidade de Chelyabinsk. Chelyabinsk é a capital dos Montes Urais. Ela é fronteira com o Cazaquistão. Para quem quiser conhecer melhor, não sei se alguém lembra dessa história de ter caído um meteoro na Rússia um tempo atrás, acho que em 2014, não lembro a data precisa, mas foi nessa cidade aí. E dentro desse coletivo eu desenvolvo esse trabalho cultural, né, que eu chamo que é o Oculta. Oculta, eu gosto de botar nome e tudo, sou publicitário, né? Então, o Oculta é o Observatório Cultural da Temática Africana, né? Então, ele engloba esses aspectos afrocentrados, afrocentrados, afro-brasilianos ou afro-brasílicos e brasileiros também, né? E venho tentando fazer essa interação, né, com essa outra parte do mundo que tem essa visão diferente que a gente estava conversando antes, né, Franciele? E que assim, né, essa realidade que a gente vê, que todos vemos, ela se apresenta diferente, embora a gente veja a mesma coisa, né? E aí, estou aí para a gente trocar essa informação. Bacana, então. Olha só, a gente estava falando, né, que a gente vai ter uma conversa mais fluida, né, sem muito padrão e tal, mas a gente tinha combinado aqui que, de repente, a gente ia começar a falar sobre alguns dados, né? Alguns dados, assim, sobre o racismo mesmo, e a gente vai levar mais para essas questões, para a gente entender realmente o que é racismo, porque
a gente anda aí nos questionamentos sociais que não existe racismo no Brasil, né? Que essas pautas assim meio estranhas que a gente anda ouvindo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que se dá isso, né? Por que as pessoas falam que não há racismo no Brasil e o que realmente acontece, né? E se você quiser falar um pouquinho sobre. Assim, essa semana tem um filósofo chamado Vladimir Saftler, e ele disse assim, né, que essa singular maneira, né, de não dizer o nome das coisas é um traço muito constituinte da história do brasileiro, né? Então a gente não tem essa habilidade, essa maneira de dar esses nomes, né? Então se criou esse mito dessa democracia racial, porque a gente sabe que não é verdadeiro, mas que ainda assim no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente mantém essa retórica e essa prática, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente precisa enfrentar, né? Primeiro, dar nome aos bois, né? Botar essa nomenclatura acadêmica, né? Da branquitude, para que a gente possa ter essa consciência, né? Na verdade, como a gente veio falando antes aqui no nosso papo informal, né? Que não é o dia da consciência negra, né? É o dia da paciência negra, porque parece que esses temas eles são novidades para a gente, né? Na verdade, eles estão aí e parece que quando vem esse dia, nós, os pretos, né, dentro desses subgrupos de capoeiristas ou de agentes culturais, somos lembrados e dentro dessa lembrança parece que todo o preto ou todo esse ou não branco, não vou usar essa palavra preto, mas todo o não branco parece que tem essa obrigação de trazer essa reflexão ou reeducar o branco, né? Uma coisa que está aí em todo lugar e que parece que é uma novidade. Ou de ficar explicando, né, todo o tempo o que está acontecendo e tal, né? E eu estava dando uma lida e eu gostei disso que você falou do mito da democracia racial, né? Uhum. Como a gente é um país bem miscigenado e tal, então a gente vive, parece que nessa, né? E usa algumas justificativas para isso, né? Eu namoro uma pessoa negra, minha avó era negra, então a gente fica usando essas desculpas assim para justificar o não racismo, né? Como se as pessoas não fossem racistas. É justificar o seu próprio racismo, né? Exato. Dentro dessa argumentação de fuga, né? Porque parece que é parece não, né? É uma coisa assim que existe o preto, né? Ou vamos dizer, eu vou usar essa palavra não branco, pode ser? Tá, claro. Eu vou usar. Existe o não branco mal educado, existe o não branco preconceituoso e que discrimina, mas a gente faz isso de uma forma individual, a gente não pode fazer isso de uma forma sistêmica. Então, quando você traz essa argumentação de que, mas eu não sou racista, eu tenho um amigo preto, eu não sou racista, eu namoro com uma mulher preta e vice-versa, justamente pela falta desse entendimento, né? De que ele acha que mudando ou tendo um padrão de comportamento pessoal, ele não interfere nessa forma sistêmica, né? E a gente, como você falou, né, antes, né, de você ter essas estatísticas e tal, por que na verdade, além de não ter uma mudança nessas estatísticas, elas sempre aumentam, né? Por que a gente, até aqui em Brasília, né, eu acho que é um dos locais com maior índice, né, de feminicídio no Brasil. Assim, com toda essa informação, os casos sendo veiculados na mídia, por que essas estatísticas só aumentam se ninguém é racista, se ninguém é misógino, se todo mundo tem entendimento? Isso que eu estava falando sobre isso com você antes, dessa coisa de, assim, às vezes você não ter essa consciência, né? E sendo que, às vezes, os nossos alunos, por exemplo, como a gente estava falando, às vezes não tem muito esse entendimento, né? E às vezes, até, igual você falou, até falam que não tem racismo e tal, porque às vezes não tem esse entendimento, porque às vezes está na pele, está no corpo, está no psicológico, né? Abalado, às vezes, dessa estrutura. Mas, então, era uma coisa que eu queria te falar sobre isso, dessa consciência. Como que a gente como que se trabalha
quem que são os responsáveis, né? Para a gente colocar essa consciência nos nossos estudantes que às vezes não, na maioria dos casos, tem essa experiência no corpo, sentem essa experiência, mas não conseguem identificar direito como é isso. Aí, se você quiser falar, daqui a pouco eu coloco o João aqui para fazer a pergunta que ele quer, que ele levantou a mão. Não, maravilha. Eu acho que assim, né? A primeira coisa é não ter esse afastamento, né? Ah, como a gente coloca nossos alunos, mas, poxa, nós somos os professores, né? Então, eu acho que parte, eu acho, até o Márcio, meu irmão aí de trabalho, acho que foi ontem, né? A gente estava conversando isso. Eu faço uma analogia de como o racismo é como se fosse um inquérito policial, né? Onde acontece o fato, é como se fosse assim, você teve um crime, e aí, quando você tem esse crime, você precisa de uma apuração desse fato. Então, vai lá o delegado, tem a perícia, tem a coleta de provas, tem a coleta de depoimentos, enfim, para que você monte esse inquérito policial. Se, nesse momento, no momento dessa coleta, você não tiver a sutileza de captar, de pegar todos aqueles detalhes, quando chegar na hora do julgamento, você não vai ter uma qualidade e você não vai ter nenhuma possibilidade de mudança, porque o juiz, né, ele vai julgar os autos do processo, ele não vai julgar todo o histórico que aconteceu. Então, se você não faz uma boa tomada de consciência, que é essa coisa da consciência racial, a consciência essa consciência racional, a consciência dos fatos, e você consegue trazer com todos esses detalhes, chega na hora do julgamento, aí a gente fica, pô, será que foi racismo? Será que não foi? Será que isso é mimimi? Porque o juiz ele vai julgar o que estão nos autos. E se o auto não foi bem construído, a gente não tem um bom entendimento. Não sei se eu estou sendo confuso, né? Mas estou fazendo essa analogia, né? Não, perfeito. Isso, né? Quando a gente fala dessa coisa todas as vidas são importantes, ou o que importa é a consciência humana, ok. Nesse momento, o que a consciência humana tem gerado? Todas as vidas são importantes, mas nesse momento é preciso ter essa atenção de que as mulheres estão morrendo, de que os trans não têm né, esses subgrupos que a gente estava falando anteriormente, né, como os pretos, os trans, ou os não brancos, né, voltando a essa palavra, essa nomenclatura, né, acadêmica que não serve para nada, como que esses subgrupos estão se relacionando com essa sociedade. Então, voltando, né, você falou, como que a gente pode trazer essa consciência para os nossos alunos? Eu acho que é a partir de nós mesmos, né? Ou quem que essa consciência humana, que às vezes eles falam, quem que está acolhendo, né? Quem que ela está acolhendo? Porque as pessoas que estão morrendo continuam sendo as mesmas, né? A consciência humana traz a premissa de que o mundo é branco, né? Isso. É branquitude. E ela esconde o seu próprio racismo, a sua própria condição de discriminatória e preconceituosa, que todos temos e precisamos trazer a cura. Mas uma vez que a premissa sempre é essa, só mudando o mecanismo, a sofisticação desse entendimento, a gente fica patinando, né? Não sai do lugar, né? Vamos... João, se você quiser, pode falar. Quiser falar alguma coisa, João, pode abrir o microfone. O racismo estrutural pode existir ou existe nas palavras? Sim, acredito que sim. Na verdade, o racismo está em todo lugar, inclusive nas palavras. É como a gente... você falar de racismo, por exemplo, a gente fala falar de racismo nos anos 30 é diferente de falar do racismo nos anos 80, é diferente de falar de racismo hoje, né? Então, muita gente... Até eu já vi uns memes, assim, daquela coisa, porque o Didi fazia piada de preto, porque na minha época eu podia falar isso, eu podia falar aquilo, e ninguém achava ruim, que era tudo mimimi. Só que essa sofisticação, esse entendimento do que ofende ou do que macula o próximo, ele vai se alternando, né? Inclusive com as palavras. Até essa nova geração ter usado esse alfabeto não binário, né? Eu também costumo usar, né? Então é uma evidência de que isso
vem acontecendo na palavra, na forma de se escrever, de se expressar e de se entender também, né, essa escrita, né, essa fala, enfim, esse processo, né, a língua, assim como o racismo, é um fenômeno, é um processo vivo, né, ele vai se alternando, se sofisticando e tendo essa metamorfose. Estou sendo confusa, não sei se vocês estão me entendendo. Não. Me interromper. Para mim foi ótimo, foi esclarecedor. O que você achou, João? Para mim também. Ah, legal. Patrícia? Prof. Patrícia? Pronto, abri. Oi, Terence. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. Eu queria fazer uns comentários e te fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria lembrar de uma cena, né, porque a gente fala assim, no Brasil não tem racismo, ou isso, ou consciência humana, tudo isso que vocês têm falado aí, lembrar da cena desta semana de um policial puxando, literalmente, um adolescente negro, algemou o adolescente, assim, não dá nem para assistir a cena, né? Tamanha violência. Ele algemou o adolescente negro numa moto e puxou esse menino, né? Na verdade, o menino sai correndo. Sim, eu tentei ver, me deu. Exato, não dá para ver. Eu fiquei 3 dias sem conseguir ver, aí ontem eu falei, eu vou ver. E aí, assim, parece o Capitão do Mato em cima de um cavalo, puxando, né, o escravizado. Isso em 2021. E aí a gente vem falar de consciência humana, né? Porque quando a gente fala em consciência humana, parece que o trato, o maltrato, o sofrimento é igual para todos. E não é isso que acontece, né? Eu sou mãe de um jovem, eu sou branca, meu filho é branco. Como mãe de jovem, é claro que quando sai à noite, eu fico super preocupada, aquelas coisas de mãe. E aí eu fico pensando nas mães de meninos negros, porque o grau de preocupação destas mulheres é maior que o meu. E isso não é justo, porque estes meninos estão correndo de riscos muito maiores que o meu filho, simplesmente porque eles são negros. E aí a gente vem falar de consciência humana e vem falar, né, de que não existe racismo. Quando a gente pensa em bala perdida, a gente tem que pensar aonde elas acontecem e a que corpos, né, elas acertam, na sua maioria. Mas teve um caso aqui. Só que a gente, enquanto sociedade, a gente não vai trabalhar com exceção e a gente trabalha com a regra, né? E a regra é o corpo negro. Então, assim, não dá para esconder, né? E aí você fala do racismo sistêmico e estrutural, é isso, porque a nossa sociedade ela foi erguida, né? Ela foi fundada. É como quando a gente constrói uma casa, que a gente constrói aquele alicerce, aquela base, e para segurar a estrutura da base desta casa, né? A nossa sociedade se constituiu e se construiu com a questão racial e o racismo na estrutura, né? Quem é a mão de obra barata, quem é a mão de obra explorada, né? desde heranças, né, do nosso período de escravidão. E a gente precisa destruir essa estrutura, né? Com relação à linguagem, só reforçar isso mesmo que o Terence já falou.
a língua é cultura, né? E a nossa sociedade é uma sociedade racista, como é machista. Então, a gente vai transmitindo valores também através da língua, né? E queria te fazer uma pergunta. Estou fora da academia há muito tempo, tento acompanhar, mas que bom que a gente avança muito, né? As pessoas acham, às vezes, que as humanas não são ciência, né? E elas são, sim, né? Ciências humanas e sociais. E elas avançam, como a medicina avança, como a biologia, como tudo avança. E aí queria te perguntar por que você está escolhendo, e você falou um termo acadêmico, né, do não branco. Eu entendo o uso do não branco no sentido de que o indígena, o oriental, né, quer dizer, de fato, todo mundo que não é branco, em virtude lá, né, do evolucionismo cultural e etc., não é civilizado, não é isso e aquilo. Então é bacana. Mas será que resgatar a palavra preto não seria interessante? Eu sinto que dentro do movimento negro, isso é resgatado, né? Os pretos se chamam de pretos, né? Valorizam isso. Será que a gente não tinha que resgatar isso? Bom, pergunta jogada. Então, Patrícia, né? É assim, eu concordo, isso é uma reflexão, né? A gente está construindo esse pensamento coletivo, né? E eu acho muito interessante essa percepção. Quando a gente começou a conversar aqui com a França, antes de começar aqui a live, né? A gente estava falando disso, né? Como é interessante você observar a reflexão de pessoas, agora não pretas, né? De como elas entendem o racismo e esse fenômeno, né? Dessa metamorfose cultural, né? Tem uma fala do Frantz Fanon, que ele diz assim, né, que, tentar lembrar aqui, que à medida que a sociedade ela vai se tornando mais complexa, o racismo já não ousa se apresentar sem os seus disfarces. Então, acho que ele permeia muito nisso que você está falando, de que ele também permeia nessas nomenclaturas, né, do esquecimento, de você usar essa palavra de ser um preto, de ser um negro, de ser um preto, com essa potência que eu entendi que você quis remeter, e muitas vezes a gente vai esquecendo dessa própria origem, né? Tanto da palavra quanto da força dessa palavra, né? Eu acho que nesse sentido. Mas eu acho que também faz muita como é que diz a palavra? Relevância, né? Nesse sentido de você também, como a gente está falando de língua, né? Dessa coisa da língua ser uma metamorfose, uma coisa viva, eu acho que sim. Essa palavra preta, eu adoro chamar minha preta de preta, eu adoro quando minha preta me chama de preto, eu adoro estar com meus irmãos pretos, falar, e aí, preto, como é que você está, irmão, e tal, eu acho que tem muita força essa palavra, né? Oi, okay. Tá me ouvindo? Sim. Sim, tudo certo. Continuando, então, né, vamos como a Patrícia estava falando sobre a preocupação de uma mãe, né, de um filho preto e tal, e a gente viu toda essa situação do policial, só queria trazer um dado aqui que eu tinha conversado contigo antes, que eu fiquei abismada, assim, de saber que a cada 23 minutos uma pessoa negra é assassinada, né, no nosso país. E, como você tinha falado, é um dado oficial, né? Fora desses dados oficiais, então, acontece muito mais do que a gente imagina, né? E, com certeza, como a gente estava falando, assim, né, dessa parte de não haver racismo, então, quem são as pessoas que morrem, igual a Patrícia falou, quais são os corpos que as balas atingem, né? E aí, sobre essas questões
generalizadas, assim, de uma coisa mais pontual mesmo, né? Que é essa coisa, não é pontual a palavra, essa coisa que chega ao drástico, assim, que é um assassinato, né? Eu queria, como você falou que é da publicidade e tal, eu queria falar um pouquinho sobre esse discurso de ódio das redes sociais que a gente estava falando, né? Então, antes de chegar às vias de fato, esse processo final, que é uma morte, que é uma violência, né? Mais pesada mesmo, queria falar dessa violência que ocorre do dia a dia, das redes sociais, na publicidade, né? Da representatividade. O que você podia falar para a gente sobre isso? Poxa, então, eu acho que, assim, né, esse manto, né, que se tem da liberdade de expressão, muito se esconde a violência, né? Hoje, foi ontem, né? Agora, um dia desse, né? A gente estava conversando, dentro desse grupo de homens pretos, a gente conversando essa questão dos algoritmos, né? E aí você vê não só as estatísticas, elas já vêm desde sempre, né, Franciele? Então você tem a lei do ventre livre, a lei dos 18 anos, a lei dos sexagenários, são coisas estatísticas sistêmicas para que essa opressão se mantenha se perpetuando, né? Então, essa é uma coisa muito interessante, né? Essa semana a Patrícia falou sobre esse caso, né, desse capitão do mato, né, da PM pegar o menino, preto ou branco, não importa a cor, né, mas o que fica evidente é esse reforço social dessa prática, né? Não importa se ele é preto ou se ele é branco. É obviamente que a tendência é que seja preto, porque ele é a bola da vez, né? Mas, enfim, é o que eu quero dizer. Acho que saiu essa semana essa tentativa de um grupo de advogados pretos, né? Impetrou no STF, se eu não me engano, essa coisa de você não ser mais... como é que é a palavra? Não julgado, né? Mas de estar nos autos, como a gente falou anteriormente, né, Franciele? De você trazer como suspeito apenas por uma fotografia, né? E aí você entra nessa questão dos algoritmos, né? Essa coisa de você ter o reconhecimento facial, ou ter essa coisa do menino preto que foi pego na moto. Na verdade, ela tem por trás todo um cenário, né? Essa coisa da bala perdida, ela já tem todo um cenário evidente, né? Quer dizer, o policial, quando ele está na rua, ele faz o tipo de abordagem, ele já tem uma mente, né, um olhar treinado para esse cenário. Quem é que vai ser o abordado? Quem é que é vamos dizer, o corpo da abordagem e quem é o corpo da admiração? Jamais passa na mente de qualquer um que uma pessoa branca, rosada, com os olhos verdes, enfim, que ela possa ser uma criminosa. Em contrapartida, esse olhar treinado vai estar sempre partindo da premissa de que um preto, se for mais retinto, se tiver o cabelo dreadlock em N situações, esse olhar treinado vai me remeter a essa premissa de que aquele ali é um criminoso, né? Então, dentro dessa premissa social, dentro desse olhar treinado, que é essa tentativa que a gente está vindo hoje, né? Buscar essa reflexão coletiva de pessoas que não são especialistas, né? Historiadores, antropólogos, são pessoas comuns. Eu sou um publicitário, não sou um especialista em negritude ou coisa desse tipo, mas eu passo isso no dia a dia e tento, dentro da minha limitação, buscar esse entendimento. E aí entra essa coisa da consciência negra, consciência preta, vou usar essa palavra emprestada aí da Patrícia, né? Mas tentar ampliar, expandir esse meu nível de consciência preta, porque ela passa também, ela permeia por todos esses subgrupos, né? Quando eu falo que hoje eu estou usando essa palavra de não branco, de pessoas não brancos, né? Porque embora tenha essa questão da pele, essas mazelas que os nossos subgrupos passam
no dia a dia são muito semelhantes, né? Então, que um nordestino, um homem preto, uma mulher não esteticamente desejada, e em situações, ela vai passar o mesmo tipo de mazela, né? Ou mazelas muito próximas, multidisciplinares, né? Nessa questão da saúde mental, na questão de falta de oportunidades, e em situações. Estou sendo claro com você aí, irmão? Tá, e isso colabora bastante com essa coisa do discurso de ódio, né? Porque a gente estava vendo isso sobre, como você falou, desses subgrupos, né? Como que isso é real e forte, né, na internet ou nas redes sociais, e desses assédios e tal, de discurso de ódio, eu estava olhando que 81% é contra mulheres negras, né, de todo esse papel. Aí você imagina um subgrupo desse, recebendo mais da metade, quase que total, o discurso de ódio de muita gente, né, desses haters em cima de uma característica, né, física, humana, sua, enfim. E a Tayara está com a mão levantada. Quer falar agora, Tayara? Posso abrir a fila aqui? Quero sim. Obrigado. Eu queria agradecer, né, pela palestra aí. Muito bom, um tema muito bom e uma abordagem ótima. Essa semana eu estava em casa conversando com meu esposo sobre isso, porque na escola onde ele trabalha, eles fizeram um projeto lindo de fotografia. E ele falou assim que ficou impactado com o número de jovens que são negros e não se reconhecem como negros. Que eles não sentem espaço, eles não se sentem à vontade para se reconhecerem como negros. E aí ele disse que o mais impactante foi quando ele levantou a mão para dizer que queria participar do projeto por se reconhecer como negros, eles arregalam os olhos, como se aquilo fosse um atestado de inferiorização. Isso é uma violência para um jovem. Você não encontrar espaço para se reconhecer como negro. A minha avó, que faleceu há mais de 10 anos, tinha esse mesmo comportamento. A gente não podia dizer que ela era negra, porque para ela aquilo era um atestado de inferiorização. E aí, se você falasse que alguém que ela gosta era negra, ela falava assim, não, fulano não é negro não, fulano é moreninho. Porque para ela o termo moreninho amenizava. E aí é como se não se reconhecer como negro fosse um refúgio para não ser vítima do racismo. Então eles não encontram na nossa sociedade, que atinge níveis tão absurdos de violência com essa população, espaço para dizerem que são negros. E aí o professor levantar a mão para se reconhecer como negros, para eles foi assim, como assim? Porque eles têm ainda a cultura do embranquecimento. Depois de tantos anos, gerações totalmente diferentes ainda seguem a cultura do embranquecimento. Eu preciso diminuir o tom da minha pele. Eu não sou negro, eu sou moreninho. Eu sou misturado, eles falam assim. Porque se reconhecer como negro é ser vítima de violência. E aí isso é algo muito chocante, porque esses jovens também precisam desse cuidado. E ensinar para eles que a gente não consegue opinar sobre a dor do outro não é mimimi. Eu não consigo opinar, eu não tenho condições de opinar sobre o que eu não sou vítima. Se eu não sou vítima do racismo, eu não consigo palpitar sobre o racismo. Se eu não sou vítima da homofobia, eu não consigo palpitar sobre a homofobia. E aí a nossa sociedade tem esse prejuízo. Eu acho que se a gente conseguir atingir um nível de que as pessoas entendam que eu não consigo falar sobre a dor do outro, falar sobre o que o outro sente, já que eu nunca precisei andar, por exemplo, com a nota de algo que eu comprei mais caro na carteira para provar que eu não roubei, aí sim eu acho que a gente vai atingir uma sociedade em que essas crianças e jovens encontrem espaço para se reconhecerem como negras e com orgulho, que não existe inferiorização nisso. Acho que é isso. Não, perfeito. Eu acho até que, na verdade, ninguém nasce preto, né? Torna-se um, né? Ninguém nasce gay, vai se tornando. Isso é uma construção, né? Sexualidade. Embora você nasça com essa característica, eu digo no sentido mais amplo, mais completo, né? Você pode nascer gay, mas você vai se tornando ao longo do tempo até que você consiga essa plenitude de se aceitar e de se expressar, e de se construir e de estar dentro da sociedade, né? E assim como o preto, né? É uma coisa como se fosse assim, eu estou no ponto A, quero sair desse ponto A porque eu não me reconheço.
e quero ir para o ponto B. Só que esse ponto B ele não existe, porque eu não quero ser preto, mas eu também não sou outra coisa, eu não sou branco. Então, você sai do ponto A, não chega ao ponto B e fica navegando num lugar que não existe, né? Então, esse reconhecimento, ele é muito, ou a falta dele, né, é muito cruel, ele é muito complexo, né? E essa construção, ela não deve ser só lembrada ou só quista nesse ambiente das crianças, né? Essa construção ou desconstrução, ela deve estar sendo perseguida por todos nós, né? Como a Franciele falou, como a gente vai fazer para trazer mais esclarecimento para as crianças? Poxa, se nem os professores têm essa consciência, como é que você vai fazer, né? Eu acho que tem que partir de cada um, né? Eu acho que essa é um dos grandes desafios, né? Porque parece que a gente fica isento, né? Quando a gente fala de racismo, parece que está sempre no outro, e não na gente mesmo, né? Tem um racismo? Tem. Conheço racismo? Conheço. Mas você é racista? Não, eu não sou racista. Eu não sou misógino, eu não sou opressor, eu não sou machista, eu não sou nada. Mas isso está na sociedade. E está em quem, então? Isso. E o que eu, aproveitando tua fala aqui, falando sobre a branquitude, só antes de abrir a questão para o João, só para elaborar aqui uma fala que eu estava pensando também sobre a branquitude se reconhecer como privilégio, né, diante da situação, mesmo que seja um branco não racista, né, que nem as pessoas falam, eu sou um branco não racista, mas que ele acessa as vantagens dessa sociedade branca, né, e a gente tem que lutar por isso também. Então, você é um branco, você se diz aí um branco não racista, mas quais as vantagens que você recebeu de ser branco? Que são as vantagens que uma pessoa não branca não recebe, né, e aí... que não é uma escolha individual, né? Você fala assim, eu sou branca, eu não quero acesso a esses privilégios. Não é uma escolha individual, mas você pode lutar contra isso, né? Também. E aí essa parte de se reconhecer, de ver quais são seus privilégios simbólicos e materiais, né? Na maioria das vezes, porque tem privilégios materiais também que você recebe, né? Não só, principalmente, material tem, mas simbólico muito mais, né? Igual a Tara colocou ali, de poder andar com uma coisa que você comprou sem precisar usar a nota fiscal, né? Poder andar na noite sozinho, na rua, enfim. Esses tipos de privilégios que a branquitude tem e que às vezes não reconhece, né? E daí é fácil dizer que não tem racismo ou que não é racista, né? Mas ter esse papel de reconhecimento também desses privilégios que a gente usa. Vou abrir aqui para o João. Você quer falar alguma coisa antes de eu abrir aqui o microfone, Terence? Para o João? Não. Eu acho que está perfeito, né? A questão é só... uma das coisas mais difíceis, que também deveria ser uma premissa, é o próprio fato de você reconhecer o próprio privilégio, né? Uhum. Isso também é uma dificuldade da branquitude, né? Exato. João, se você quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Eu acho mais perigoso as redes sociais. Vou dar um exemplo. Entre 2018 e 2019, o Facebook foi acusado de racismo, porque eles criaram uma inteligência artificial que privilegiava pessoas brancas. Tinha mais like, por exemplo. Acho que para mim está falhando. João, você quer completar? João, tá aí ainda? O Facebook foi acusado de racismo entre 2018 e 2019. Só que não foi para frente esse processo. E a inteligência artificial que eles utilizaram está circulando até hoje. E é utilizada tanto pelo Facebook, como Instagram, TikTok também. Utiliza a mesma inteligência que privilegia as pessoas brancas e diminui postagens de pessoas negras. Está até em discussão nos Estados Unidos. Tava, né? Só isso. A gente abordou um pouquinho dessa questão dos algoritmos, né, Franciele? Realmente faz todo sentido, né? E por isso que está tendo um movimento bem bacana de
de pessoas não negras, né, de apoiarem o conteúdo de outras, né, de pessoas que não sejam brancas, né, para poder o algoritmo mesmo funcionar no sentido mais positivo, né, para os conteúdos negros e tal. Existe essa estatística, né, de que até agora no movimento Black Money, mas tem essa estatística de que o dinheiro é poder, né? E aí quando ele circula na mão do preto, ele dura em média 4 horas, né? De um preto para a mão de outro preto. Enquanto que para os brancos é uma média, chega até a 14 dias, né? Entre 7 e 14 dias rodando por eles. Então tem a ver, faz um pouco de sentido no que o João está falando aí. Alguém mais tinha pergunta aqui para fazer? E aí a gente podia ir para essa parte da publicidade, Terence, dessa coisa da representatividade, que eu acho interessante falar, porque eu estava vendo uma campanha de uma marca, Arezzo. Saiu essa semana também aqui, que o pessoal estava falando nas redes sociais sobre isso, sobre a campanha, levar modelos negras para a campanha, né? Black Money, que você está falando, levar pessoas negras para a campanha, uma campanha linda, fotos de pessoas, né, maravilhosas estampando a campanha e tal. E aí foi trazendo para a estrutura. Aí uma foto da equipe da Arezzo, da equipe gestora, né? Só mulheres brancas. E aí depois das vendedoras, só mulheres brancas. E aí uma mulher negra que entra na loja foi assediada e foi tratada com muito racismo e preconceito. Então, eles mostrando todo o passo a passo, né, disso. Sistêmico, né? E aí, se quiser falar um pouquinho sobre... É isso, parece essa questão da apropriação cultural, né? Também. Muita gente pergunta assim, poxa, mas eu sou branco, eu não posso usar dreadlock, eu não posso usar trança e tal. A questão é um pouco mais profunda, né? Tipo, você pode usar, não vou falar que deveria, mas você, na minha opinião, né? Você pode usar o dreadlock, você pode usar trança. Isso não vai ser uma apropriação cultural ou alguma forma de afronta, ofensa ao povo preto. O que a gente entende é que quando você se utiliza dessas estruturas de forma sistêmica, como você está falando, de usar um branco com dreadlock numa estrutura de comercial, onde envolve grana, envolve dinheiro, envolve sistema, aí sim, essa é uma apropriação cultural, né? Não é o espaço apropriado nesse espaço de fala, que é esse espaço de representatividade que a gente busca, né? Então, no dia a dia, porque você tem o preto ou o não branco mal educado, o não branco opressor, discriminador, preconceituoso, você tem. Só que a gente não consegue, não vai fazer isso de forma sistêmica. E é isso que difere o racista, né, o racismo, da normalidade da vida, né? Essa coisa até que a gente estava falando antes, né, do racismo reverso, acho que estava falando aqui, né, do racismo reverso, né? Que, como diz, né, a gente pode ser preconceituoso com o branco, pode discriminar o branco, mas a gente faz isso de forma individual, né? A gente não consegue fazer isso de forma sistêmica, né? É como se houvesse um navio branqueiro e que esse navio branqueiro chegou e ficamos aqui 388 anos de opressão preta com os brancos, e aí largássemos os brancos a toda sorte, e aí começou essa forma inversa de se ver o racismo, né? E a outra ponte, né, o professor Silvio de Almeida bate muito nessa tecla, né, que ele fala que, assim, se você entende toda essa apropriação, ou todo esse racismo reverso, né, entre aspas, você entende que uma parte está correta, né, que o racismo é correto, mas quando ele é feito no outro formato, você reverte essa condição, isso não é bom. Mas enquanto ele não está revertido, ele é aceitável, né? Então é muito interessante essa abordagem de se ver essas percepções da branquitude, de que achar que só o fato de botar ali uma imagem de um preto, de um corpo preto, de uma situação preta dentro de uma propaganda, o esquema está resolvido. Enquanto que toda a grana, todo o pacote sistêmico por trás disso, né, reforça esse poder, né, do branco dizer como a gente vai
pensar a estética da publicidade, como a gente vai pensar a estética da beleza e como eu vou expressar ela, como eu vou colocar ela na mídia para que todos pensem dessa forma. Mas esse pensamento veio de uma estética, de um pensamento, de uma formação totalmente branca, né? Então, é muito complexo isso aí. Eu gostei muito esses dias que eu ouvi um exemplo do acarajé, né? Sobre essa coisa da apropriação. Né? Acarajé é uma comida de descendência africana, atribuída até a um orixá, né, em Ançã. Inclusive, hoje é dia de Ançã, dia 4/12. E aí, o que acontece? Alguns grupos, né, de religiões de não matrizes africanas, fazendo acarajé gospel, né? Ou se não, fazendo acarajé de bolinho de arroz. Então, uma coisa assim, coloca o nome, que é um nome já, né? Se apropriam do nome, que é um nome já estruturado, que né, as baianas e as mulheres negras suaram muito para fazer esse nome, né? Acarajé, quando você fala acarajé, todo mundo já tem uma ideia, né, sobre isso. E aí, daqui a pouco, vem pessoas de outros grupos, se apropriam daquele nome e mudam a estrutura. Né? Isso é uma apropriação. A pessoa pode muito bem fazer um bolinho lá do jeito que ela quiser, tira o nome de acarajé, né? Faça a sua história, e isso tudo bem, faz um bolo de arroz e coloca lá bolinho de arroz da fulano, mas não coloca que é acarajé de arroz, né? Porque isso é apropriação. E quando a gente fala dessa... Você falou do Silvio Almeida, que eu gosto bastante de escutar, às vezes, e eu trouxe uma referência aqui sobre essa representatividade, não só na publicidade que a gente estava falando, né? Mas essa representatividade nos espaços de poder também. Como a Tayara falou assim, como que um professor se reconhece negro, né? Porque às vezes não tem essa representatividade que a gente está tendo mais agora. Tem um médico que é negro, né? Então, tem um advogado, tem um professor. Então, as pessoas começarem a se reconhecer nesses espaços de poder também, não só na... Claro que a publicidade é o que a gente mais vê, que está mais em voga, que a gente, né, tem mais contato, ainda mais com o Instagram, com as redes sociais que a gente tem na mão o dia inteiro, o tempo todo, mas também nesses espaços de poder, né, que a gente tem que tá com a visão mais, não sei se a palavra é essa, mais acostumada, assim, para poder dizer, não, é um negro que é o professor, é um negro que é médico, né, ou um não branco, né, como você fala. É um não branco. Não, é essa coisa da gourmetização da cultura, né? Então, vamos dizer, como você falou do acarajé, muitas pessoas têm até uma curiosidade, vamos dizer, em consumir o acarajé, mas quando vê uma pessoa preta, não de uma estética padrão, ela vai recuando. Então, quando você gourmetizar, vou usar essa palavra, não sei nem falar direito, gourmetizar essa estética do alimento, né, preto, trazendo para o universo do branco, entra nessa questão econômica. Então, toda essa capacidade de se apropriar dessa estrutura econômica, ela tem reflexos cruéis, porque eles se apropriam dessa estética, ou dessa produção, no caso do acarajé, se monetizam, ganham dinheiro em cima dessa estrutura, e aí vão se apoderando, se inserindo nesses espaços, desconstruindo toda essa estrutura cultural, socioétnico-racial e etc., como você falou, que o bolinho de Ançã, ele não vira mais de Ançã, ele vira do padre fulano de tal, sem querer falar de religiosidade, mas eles vão desconstruindo os nossos espaços e reconstruindo uma outra forma estética, monetizada, financeira e etc., como acontece em todos, né? Você vê agora esse exemplo desse André Mendonça, né, que está indo para o STF, não estou falando de religião, né? Mas que essa estética de ver a sociedade de forma evangélica, né? Então eles vão para essas estruturas de poder, né, de todos esses segmentos, estão nas escolas, nas universidades, né, e em situações, desconstruindo, como tem o Sérgio lá na Fundação Palmares, como tem em situações, então eles desconstroem toda aquela construção feita a trancos e barrancos, e a gente sempre volta essa patinação da estrutura do sistema, né?
Então, ele acontece na forma da publicidade, na forma dessa construção do bolinho, bolinho de Jesus, que eles falam, na cara de nós, bolinho de Deus. Bolinho de Jesus. E ele em situações, eu fiz, o tokenismo, né, entra um pouco no tokenismo, que o Malcolm X, enfim, Martin Luther King também falava muito, né, que são ações que trazem a sensação de que estão fazendo alguma coisa em nosso benefício, mas que, na verdade, em função da estrutura do sistema, se volta ao espiral inicial, né? Não contempla e ainda vai contra, né? Exatamente. Exatamente. É isso. Patrícia, quer falar? Pode falar. Não, acho que o Terence acabou de falar. Essa questão do bolinho, né, do acarajé de Jesus, entre outras, né, só reforçam aí o racismo estrutural. Quer dizer, eles são exemplo, né, do racismo estrutural, porque trabalha no sentido do apagamento da cultura, né, da cultura deste povo, né, de uma etnia, da história desse povo e dessa etnia, né? Então, está reforçando isso. E também queria falar dessa coisa que a gente fala assim, o que é ser normal, né? Ser normal é ser branco, ser hétero, ter cabelo liso, né? Então, essa é quando a Tayara fala, né, do menino que não se assume, que não se reconhece, né? Em virtude do racismo fortíssimo na nossa sociedade, para ser aceito, né, o povo negro foi apagando seus traços, não só físicos, como o alisamento do cabelo nas meninas, né? Ou colocar o pregador de roupa no nariz, vai apagando seus traços, para ser aceito, né? Então, não só fisicamente, quanto culturalmente, né? Na questão... E aí, o caso do acarajé, para mim, é emblemático, né, com relação a isso. E aí, de repente, se a gente pudesse pensar, primeiro falar na questão assim, né, do processo de socialização, porque esse racismo estrutural ele se mantém, porque como somos uma sociedade racista, e aí eu vou aproveitar e falar machista também, durante o processo de socialização, onde a criança aprende os valores da sua cultura, ela vai aprendendo esses valores racistas, né? Então, isso tem que mudar. Isso muda? Muda, claro que muda, né? Porque cultura é vivo e a sociedade pode se transformar, mas é ali na educação familiar. Mas aí, pensando na questão, quer dizer, começa ali, né, na familiar. Mas acho que a gente podia falar da questão das ações afirmativas, né? Como transformadoras, né? O quanto que, por exemplo, a política de cotas é importante, que tem tanta gente, inclusive os próprios, já ouvi tanto, e também sem querer entrar nas questões religiosas, mas religião e política não podem estar envolvidas, né, misturadas, mas estão, a prova disso é o André. E algumas religiões têm como lastro uma questão, herdam, e de forma muito caótica, valores de um protestantismo capitalista, né? E muitas das neopentecostais têm isso, e que divulgam, né, nas suas igrejas a questão da meritocracia, querendo, inclusive, fazer com que as próprias parcelas da população que têm direito às cotas neguem esse direito a elas, né? Nesse sentido, tipo, não, mas eu posso sem, eu sou capaz sem isso, sem aquilo. Então, acho que é um trabalho nosso também
na escola, né? Esclarecer perfeitamente. Acho que é importante, enquanto professores, né? Esclarecer a necessidade e o porquê que isso é importante, e que não passa por uma questão de capacidade, né? É isso. Não, perfeito, Patrícia. Até me remeteu a essa coisa que a gente está falando do apagamento cultural, né? E, na verdade, voltando ao bolinho ali, que se coloca dentro dessa estrutura sistêmica, né? Eles colocam como patrimônio cultural, né? Patrimônio imaterial, e como é a capoeira, né? Eu tive essa experiência de estar morando muito tempo fora e tal. Então, o que eles fazem? Se ele é um patrimônio imaterial, patrimônio mundial, ele é de todo mundo. Se ele é de todo mundo, parte da premissa de que ele é, primeiramente, branco. Então, no caso da capoeira especificamente, ela entrou em 2008, se não me engano, como patrimônio imaterial. E ele foi para o mundo, né? A capoeira está no mundo. Só que ele é a única, eu acredito que seja a única, não é uma arte marcial, né, mas é uma luta. Arte marcial, ela foi desenvolvida para a guerra, né? A capoeira é uma defesa pessoal, uma arte cultura de defesa pessoal. Ela não nasceu para a guerra, ela nasceu com uma ânsia de liberdade, né? Um fenômeno. Enfim. E aí ela é um dos poucos, uma das poucas artes que muitos querem ensinar sem ter aprendido e levar adiante. É como se fosse assim. Você já viu alguém que não é faixa preta de judô, dar aula de judô? Ou de karatê, ou de taekwondo, ou em situações? Então, eles protegem o seu patrimônio. Em contrapartida, o que tem de pessoas, né, que se entram nesse métier para ensinar a capoeira ao redor do mundo, não tem porquê, ela é um patrimônio imaterial. Então, se ela é um patrimônio, ela não tem dono, é de todos. Então, se ela é de todos, a premissa é que ela seja branca. Assim como é o acarajé, o abará, o amendoim, aquele bolinho de amendoim, enfim, só entrou nessa seara aí, né? E tem muito a ver com essa questão da religião, né? Mas aí vamos para frente. Estou sendo confuso? Não, tá ótimo. Para mim aqui tá tranquilo. Estou adorando todas as explicações. E é bom que você vai fazendo esse paralelo e a gente vai entendendo, né? Os professores aqui também estão colaborando bastante sobre esse Essa tema. Coisa da capoeira tá na Olimpíada, ou tem campeonato, são coisas assim que você começa a inserir valores que não pertencem a essa cultura, né? Então, você traz todos os valores do opressor, que é a competição, qualificações, o cara é mestre de capoeira, não, ele é graduado, ele é não sei o quê, que não pertence a essa cultura, porque não foi a forma que esse fenômeno aconteceu, e vai distanciando, porque se ela é campeonato, a gente falou da questão do corpo, né? Se ela é de campeonato, então ela é de performance. Para você ter performance, você tem que ter alimentado, você tem que estar saudável, você tem que estar, vamos dizer, ser inteligente, né? E aí são valores que não competem à nossa cultura. Pô, como é que eu vou estar um capoeirista que está bem alimentado e que está... Enfim. E eu te chamando o tempo inteiro de mestre, a gente até te chamou de mestre aqui, você tem que corrigir então a gente ali, né? A gente está sendo equivocado o tempo inteiro. Isso é uma nomenclatura, dizem que é assim, né? Meu amigo chama pelo nome, né? Sim. O inimigo que bota apelido, né? Exato. Você conhece a polícia, aquela que é assim, característica. A Tayara está com a mão levantada, só para esvazia a espinha dorsal, né? Esvazia de conteúdo, né? E aí faz esse pagamento, onde esses valores e fundamentos são levados. Esse apagamento, não, daqui para frente é o que importa, porque eu estou ganhando dinheiro, porque eu tenho uma camiseta, eu tenho essa estética branca, e toda essa cultura, né? Como diz, a cultura, a história, a antropologia, a cultura, é um objeto que a gente se atualiza no passado. A gente vai para trás, não vai para frente. Só que o passado que ninguém viu, que ninguém anotou, e que partiu de uma premissa com esse recorte, né? E aí a gente vai embora. Tayara, quiser falar? Pode abrir o microfone. Essa questão aí que foi levantada sobre o ideal, né? A aparência branca.
há uns meses, uma empresa de cosméticos fez uma propaganda falando sobre várias mulheres negras na propaganda, e aí falava assim, a primeira base para mulheres negras no mercado. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Então, assim, nós estamos em 2021 e você está falando sobre a primeira maquiagem feita para mulheres negras numa sociedade em que a maior parte das pessoas são negras. Quer dizer, até esse momento, então, eu conheço, por exemplo, mulheres que falavam assim, eu comprava 2, 3, sei lá quantos tipos de base para misturar, para atingir, né, o que eu precisava. E aí, em 2021, você falar assim, uma maquiagem para mulheres negras é uma coisa assim que soa ridículo, porque elas não encontram espaço, né? Elas não encontravam espaço. E aí vem a questão do quê? Do alisar o cabelo, do negar a origem, de tudo isso, porque já era vendido, na época da abolição, já era vendido que quanto mais branco você parecesse, melhor seria. Por isso, por exemplo, que elas maquiavam o rosto cada vez mais branco para parecer brancas. Algumas pintavam as mãos, porque as mangas na Fluminense, né? Pó de arroz. Exatamente. Porque parecer branco é o ideal de beleza. Branco, do cabelo liso, dos traços finos. É o ideal de beleza vendido pela sociedade adoecida, né? Aí a gente levanta essa questão de coisa da estética, né? Eu trazendo de novo para a capoeira, que assim, desses corpos malhados e performáticos e anabólicos, quantos desses corpos suportariam um navio negreiro, né? E magros e brancos, né? Existe um ideal vendido e existe também uma reprodução. A gente fala assim, não sou racista, mas existe uma reprodução de comportamento que muitas vezes a gente nem consegue perceber. Sim, essa reprodução que é a maior crueldade, né? É como a gente vê, até trazendo para o meu universo, né? Um homem preto reproduzindo comportamentos da branquitude, né? Como essa coisa da pressão, a falta de valorização da mulher preta ou do corpo preto em N situações, né? É muito cruel isso aí. Eu estava vendo esses dias também que vão representar, acho que, se eu não me engano, a primeira advogada negra do Brasil, aí vão fazer um filme sobre ela, uma novela, alguma coisa assim. E aí escolheram uma atriz branca para fazer. Então a gente vê todo esse esquecimento, esse apagamento que a gente estava vendo aí também nessas questões, né? Então, como que uma menina negra vai ver uma personagem negra retratada na televisão sendo uma branca? O que vai passar na cabeça dessa menina? Que ela não pode mesmo se aceitar, a estética dela não é aceitável. A estética, né? Preta é o padrão da Beyoncé, dos afros da NBA americana, né? Exatamente. A minha filha um dia me falou assim, mãe, ela é bem cacheada, e ela falou assim, mãe, mas as mulheres adultas, as mulheres grandes, elas não usam cabelo enrolado. Eu tive que pesquisar na internet essas famosas aí que usam cabelos enrolados lindíssimos, porque na sociedade ela não vê, porque elas são obrigadas a alisar. Agora é que elas estão passando por aquele processo de reconstrução para parar de alisar os cabelos. Eu conheço várias colegas que estão fazendo isso, porque antes elas eram obrigadas a alisar o cabelo. É que fala que como é que é a palavra? É a transição, né? Transição capilar. Então, quer dizer, a mulher tem o homem, né? A pessoa tem o cabelo crespo e alisa. Ela fez a transição de quê? Saiu de preto e virou o quê? Qual foi a transição que você fez? Exato. Uma coisa que, né? Sai daquele ponto A para tentar chegar ao ponto B que não existe, né? Então, você não está no ponto A e não chegou a lugar nenhum, né? Essa semana a gente teve uma discussão, né? Uma conversa sobre, não sei se vocês... com certeza vi, né? A Miss Vagina, né? Eu que vi saiu isso. E tal, dentro da estética. Então, até para o próprio órgão sexual, eles estão inserindo um padrão estético, né? E aí, daqui a pouco, você vai ter a gente tem a harmonização facial, daqui a pouco é a harmonização vaginal, e, enfim, uma coisa que também remete o auto-ódio do corpo preto. Sim. E a premissa da estética desse corpo que é rosado, não é nem mais branco, né?
E o tanto que gera lucro, né, para esse mundo capitalista que a gente vive, a insatisfação com o corpo, essa coisa de não se aceitar, gera lucro, porque daí você vai gastar para tentar chegar nesse padrão que é a minoria, possível, né? Às vezes, então, né? Quanto mais a estética se aproximar do inatingível, que é a maioria, que é a estética preta, que é, né, melhor para todos, né? Exatamente. Então, você, em vez de comprar uma base que a colega falou, a irmã falou agora, sobre a base para pele preta, você compra 3, é mais lucrativo. Em vez de você comprar um shampoo, você compra um creme de cabelo, um alisante, um aparelho secador, secador e tal. Então, a estética, ela reproduz esse capitalismo, né? Para a mulher preta, para um corpo não branco, está dentro desse padrão estético, ele é muito mais custoso financeiramente, né? Sim. Lucilene, se quiser falar, está com a mão levantada. Pode abrir o microfone. Não? Eu acho, então, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode ir se encaminhando, né, para as... Lucilene, pode falar. Para as considerações finais que eu ia dizer aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma perguntinha. Alguém, gente? Terence, queria falar mais alguma coisa que você acha pertinente, que a gente não abordou? Eu acho que funcionou esse jeito que você falou, porque eu queria chegar aqui e estruturar toda a nossa conversa. Opa, pode falar. Aí eu estava de microfone fechado. Tranquilo, pode falar. Eu queria fazer uma observação. Duas, na verdade. Essa palestra sendo muito proveitosa, porque eu senti na pele, né? Eu sou negra. E eu me considero negra, né? Lógico. E eu acho legal ser chamado de, as pessoas chamarem de negra, né? Assim, porque hoje em dia, tudo que você vai falar, você tem que ter cuidado, né? Porque é considerado racismo, tudo. Terence, né? Porque lá estava Terence. Na verdade, eu sou alguns anos atrás, eu vivenciei que a capoeira, ela não era bem vista, ela não era considerada um esporte. Pelo contrário, eu tinha muita vontade de aprender capoeira, só que meu pai não deixava, porque ele achava assim, uma atividade de desocupados. Você vivenciou isso, Terence, né? Sim, um pouco. Isso aí então tentava trazer um pouquinho do histórico, né? Como a Franciele gosta, né? Então ela teve essa coisa, 1888, proclamação da República, né? Abolição da escravatura, oficialmente, 1888. 1889, houve a proclamação da República, onde entrou naquele nosso papo anterior, né, Franciele, de que a capoeira, a prática da capoeiragem, entrou no Código Penal brasileiro. O Código dos vadios dos capoeiras, pena de prisão celular, 300 chicotadas em praça pública, enfim. Isso se perpetuou até mais ou menos o ano de 1926, 28. Aí houve uma apresentação, já uma estética, uma tentativa de você encaixotar, né, assim, é uma visão que a gente traz, né, de se encaixotar essa cultura dentro de uma estética branca. Então, nesse período de clandestinidade, vamos dizer assim, de 1889 até o início dos anos 30, final dos anos 20, ela era uma prática delituosa, né, como você falou, dos vadios, né? E aí, mestre Bimba, que foi até o aniversário dele agora, mês passado, sistematizou essa prática. Então, ela saiu desse ambiente de rua e começou a ser treinada em ambientes fechados, praticada em ambientes fechados. É como se fosse um treinamento, né? 1 direita, 2 esquerda, 10 para um lado, 10 para o outro. Então, não existia isso. E quando ela tomou esse formato de se treinar, de se compreender a nossa cultura com essa estética da branquitude, como eram essas lutas orientais, ela foi indo para o mundo. E quando ela foi indo para o mundo, ela foi se distanciando da sua origem. Por quê? Quem é que tem o dinheiro para ir para a academia? É o branco ou é o preto? Quem é que tem a barriga cheia para performar por 10 vezes para um lado, por 10 vezes para o outro? E assim se faz. E quando ela foi para o mundo com essa
sistematização, foram sendo inseridos esses valores e esses fundamentos que não pertencem a essa cultura, né? Então, hoje em dia, se pratica uma capoeira que não tem nada a ver ou está muito longe dessa fundamentação, dessa estética ou desse motivo original que ela surgiu. Percebe? Então, dentro desse decorrer, realmente era uma coisa dos vadios, porque esses pretos, né, esses corpos pretos que não tinham nenhuma atividade oficial dentro da sociedade, o que eles faziam? Seguranças, estivadores e em situações, e que quando ela foi foi tomando essa estética dessas artes marciais orientais, ela foi se desconectando dessa origem. Então, talvez por isso, hoje em dia, ela é mais aceita, mas ela é menos fundamentada. Consegui, assim, trazer um pouco, estou tentando resumir, né, um pouco, né? Percebe? E não só a capoeira, né? Mas praticamente, como você falou do bolinho, mas tem o samba, né? Sim. Você vai no samba, quem são os carnavalescos? Que está lá narrando e opinando sobre o samba lá na Rede Globo? São os sambistas pretos ou os brancos? Quem são as rainhas e os reis de bateria? Nós, o povo preto, somos originários de reis, rainhas, de lendas fantásticas, mas quem representa dentro dessa estética, né? Que ganha os seguidores e o dinheiro, né? E aí você vê, né, na religião, como não sei, a colega falou, né, de matriz africana, né? Hoje em dia você tem fala que a Umbranca, né? Porque os altares estão brancos. Hoje em dia você tem não sei se vocês acompanham o Yuri Massal, ele botou essa semana aí, né? Eu vi. Na estética, então você tem o preto velho. É como se fosse não é. Dentro dessa reflexão, como pode um corpo branco que vem com toda essa ancestralidade que é pautada dentro da nossa religião, como um corpo branco pode receber um espírito preto de luz? Isso é uma reflexão muito interessante, né? Então, se você percebe dentro dos terreiros, dentro das casas de santo, na cozinha estão os pretos, nos altares estão os brancos. Mas é na cozinha que tem todo o saber, né? Como que corta, para que corta, o que faz, como é que pega. Então as pessoas querem mais a estética do que o conteúdo, né? Sim. Eu estudo cinema também, né? E aí tem uma autora que chama Paula Sibilia. Ela é uma argentina que ela traz essa perspectiva, né? A visão do show do eu, né? Que é a cultura do individual, né? Então você trazia antigamente esses diários, né? Que eles eram reproduzidos através das músicas, no caso da capoeira, né? Então a música da capoeira ela traz muito, como é do candomblé, como toda a nossa cultura, dentro da música que tem muito do conhecimento. Então você canta sobre o que você vê, sobre o que você sente, para amenizar aquela dor, para trazer a lembrança, né? O homem ele vai para a guerra, ele canta, ele volta da guerra, ele canta também, ele comemora, ele canta, ele celebra, ele canta, ele cata arroz, ele canta. Então tem todo esse fundamento. Dentro dessa fala, né, que a gente está falando de matriz africana, assim também é, né? Então você traz a fundamentação da oitiva e da oralidade, porque ela não está no ritual, ela está no início, né? Como a gente falou lá atrás, né, Franciele, a nossa cultura, ela é como se fosse uma analogia assim, um inquérito policial, né? Se você não faz uma boa coleta de provas, uma boa perícia, uma boa coleta dos depoimentos das partes envolvidas, quando chega esse fenômeno, né, o advento ali, o grande finale, que é o julgamento, o juiz ele vai ver o que está nos autos. Ele não vai ver todo o histórico que aconteceu. E assim tem sido feito, né? O show do eu, né? A última foto, ela não julga o sentimento, ela julga
Foi ontem, eu estava no aniversário, e aí fui tirar uma foto com uma amiga. Ela falou, ah, não, mas eu não estou maquiada. Aí, eu falei, não, vamos tirar a foto mesmo assim. Ela falou, ah, tudo bem, depois eu boto o filtro. Não quer dizer, nem a maquiagem já é uma coisa relevante para se parecer aquilo que não é, né? E a nossa cultura é muito disso, voltando para esse rolê que a gente está falando da consciência negra, né? Ela é muito mais pontual e muito menos reflexiva, né? A gente não reflete sobre isso no dia a dia. A gente para aqui no dia da consciência negra, traz algum preto que precisa entender e trazer esse entendimento para tentar reeducar o branco, que é uma coisa impossível, e pronto. Lá agora, daqui a pouco já é Natal, todos esses valores da branquitude vão voltar, né? Quer dizer, a do preto é feita com o peru de Natal, porque a gente não faz uma feijoada, um acarajé ou o bolinho de Jesus, ou toma uma cachaça em vez de uma champanhe, e etc. Mas aí vai uma reflexão para um outro momento, né? Legal, Márcio. Beleza? Estou confuso? Não, tá perfeito, tá ótimo nossa linha aqui. A Andiara levantou a mão, quer falar, Andy? Pode. Eu quero... Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Bom dia. Eu estou no celular, queria pedir desculpa. Então, bom dia, Terence. Prazer em te ver aqui. Enorme. Obrigada pela sua companhia. Eu queria, na verdade, aproveitar esse finalzinho da fala do Terence para te agradecer, Terence, sua companhia aqui com a gente hoje. Poxa. Dizer que eu estou muito feliz aqui no Centrão, né, essa escola de ensino médio que está aí nessa luta, porque... Bom, como o Terence falou lá na frente, né, o dia da paciência negra, né, Terence? Haja paciência. E aí, te agradecer por estar aqui nesse dia de hoje, porque, assim, agora, por exemplo, com o novo ensino médio, a gente vai ter aí a possibilidade de construir disciplinas, né? O próprio professor vai construir disciplina. E eu espero aí fazer reflexão com os meus colegas aqui presentes, espero que a gente não perca essa possibilidade de dar continuidade, por exemplo, à nossa disciplina Consciência Negra, né? Que quando veio a pandemia, a primeira coisa que aconteceu, sem desmerecer os valores lá que foram empregados, mas a primeira coisa que aconteceu foi acabar com o projeto de Consciência Negra, porque, deixa eu te explicar, Terence, porque com a pandemia a gente observou uma necessidade de um reforço de português e matemática. E aí, no retorno, para oferecer um pouco mais de português e matemática, a gente precisou abrir mão de algumas disciplinas. E qual foi a disciplina que a gente abriu mão para dar um pouco mais de português e matemática? A disciplina História Europeia, não foi não? Não foi. Universal? Não, nem arte. Foi Consciência Negra. Então, agora a gente vai ter a oportunidade de construir disciplinas, né? E eu espero que a gente não perca essa oportunidade. Por que eu estou fazendo a reflexão com os colegas? Porque a gente sempre chama essa pauta, e é muito difícil, porque na escola, como em toda a sociedade, toda a sociedade, assim, a estrutura política, né, econômica, da representatividade do negro, a escola não tem professores negros, né? Ou tem poucos professores negros. Então, assim, eu sou uma pessoa que vou fazer essa disciplina se ninguém fizer. Mas eu queria que as pessoas negras, os meus colegas, né, os professores que estejam nessa frente, venham falar de ciência negra. O Gog visitou a gente aqui também, Terence, ele falou, como é que você vai falar... Ele falou, como é que você vai falar de consciência negra, Andiara? Tem que ter ciência negra para falar de consciência negra, né? Então, te agradecer por estar aqui hoje, também como pessoa negra, como você falou, né, dia da paciência negra, falando para a gente mais esse dia, dizer que o Centrão é uma escola que, felizmente, a gente está tentando manter esse trabalho durante o ano todo e durante um projeto de vários anos, né? De trazer Minha mãe foi professora no Centrão. Isso, bom, eu quero conhecer essa história. Mas aí, só para fechar, porque eu sei que eu estou falando 1 hora já, gente, desculpa, que o João, nosso aluno João Vitor, né, ele trouxe lá a questão do Facebook, e o Terence, gente, quando ele se apresentou, ele falou, né, que ele é agente
de inteligência e segurança, né? Uma coisa tão interessante. A gente tem um projeto na escola, Terence, de convidar profissionais, porque é uma escola de ensino médio, então a gente convida profissionais para falar das suas áreas, né? E isso com a FNCL, né? Para você não vir aqui só no Dia da Consciência Negra, para você retornar várias vezes à nossa escola para falar dessa sua... Porque além de professor, de mestre de capoeira, de toda essa cultura maravilhosa, né, como você estava dando uma aula aí para gente, você tem muito para conversar com esses jovens, né? Você viu que o João já estava interessado na questão do Facebook. Eu já poderia emendar aqui numa pergunta do nosso tema de hoje. E o Meta? Também vai construir mecanismos para como é que fala assim, não é para como é que fala, gente? Não é recompensa, é a nossa dívida, né, para igualar aí essas questões da visualidade do negro. Reparação. Reparação. Isso, reparação, obrigada. Então, assim, nem vou entrar nesse discurso agora que a gente está finalizando, né, mas seria, tá vendo, um bate-papo para ter com eles fora da consciência negra sobre todo esse seu potencial aí de ciência negra para trazer para a gente. Obrigada, Terence. Poxa, Andiara, agradeço as palavras, agradeço a companhia de hoje, foi muito boa. Essa questão que a gente está falando é a consciência, na verdade, tudo, como diz, né, essa atualização, a gente sempre volta ao passado. E esse passado, a ciência, a matemática, a história, a geografia, a arquitetura, tudo vem do nosso povo. Então, só para, assim, finalizar um pouco, né, a questão não é da consciência negra, né? Essa reflexão ou essa educação, ela é continuada como é tudo. Você tem uma educação continuada na língua portuguesa, no inglês, na matemática, na geografia. E a consciência, ela vem, a gente tem a consciência ambiental, a gente tem a consciência familiar, a gente tem a consciência sexual, a gente tem a consciência negra, ela é não menos importante, mas tão importante quanto todas essas, né, Andiara? Então, eu penso que é fundamental nesse sentido, esse resgate, porque é ela que vai trazer toda essa atualização dentro de um contexto muito mais bacana, muito mais proveitoso, né, de você trazer uma perspectiva, por exemplo, da matemática dentro de um processo histórico, das ciências naturais dentro do processo histórico. Pô, é que o mapa da ONU era assim, mas antes disso já existia um outro reino e uma outra situação, que pô, as pirâmides do Egito não foi uma coisa de extraterrestre, que tem todo um... Enfim, você trazer dentro da historicidade, oitiva, oralidade, historicidade, o não apagamento, o resgate, e aí por aí vai. Mas vamos ser breves. Tem que ter esse olhar permeando todo o projeto da escola, né, Terence? Eu entendo isso, mas esse espaço, eu sei que você não está negando isso, esse espaço a gente não pode perder, gente. A gente tem que marcar esse espaço, porque enquanto a gente ainda precisa que ele exista para que essa permeabilidade, né, aconteça, porque ela ainda não acontece de forma fluida. Então, a gente precisa educar mesmo para que ela aconteça, e esse é o nosso papel aqui. Por isso, a disciplina, né? Por isso que eu estou brincando, assim, lembrando do Gog, falando: meus amores pretos, cadê vocês? Vamos construir essa disciplina junto. Não adianta eu, fofinha aqui, ir lá querer construir a disciplina, né? Mas se ninguém for, eu vou. Então, vamos nessa junto. A gente precisa, eu acho que, trocar a premissa, né? É como se fosse assim, como se fosse, não, né? O homem branco, hétero. Aí, o homem branco não tão hétero assim, mas ainda homem branco. Aí você tem o cachorro, dois gatos, com uma barata, e entra a mulher branca de estética rosinha. Aí passa a mulher, vem mais duas baratas, um periquito, dois pernilongos, aí você tem a outra mulher com cabelo crespo, e por aí vai, né? Que, afinal de contas, a revolução só vai ser se ela for feminina e negra, né? Terence, muito obrigada. Desculpa, gente, eu falando para Chuchu, mas eu não podia perder essa oportunidade da gente já começar nosso planejamento 2022 com Terence,
com Consciência Negra, com a Fran, com todo mundo aqui do Centrão. Imagina, foi ótimo, Andiara. Eu estava esperando sua participação aqui. Eu estava aguardando você falar alguma coisa. Você sempre traz umas coisas bacanas e eu adorei que você trouxe essa coisa da consciência negra também, porque nossa escola vem há muito tempo já falando sobre isso, né? Não deixa só para novembro. E realmente esse ano, né, a gente ficou surpreendido aí com essa coisa de trocar o PD por português e matemática. Mas, igual você falou, a gente tem a oportunidade de construir essas outras disciplinas, né? Eu espero que dê certo para o ano que vem. E eu acho que esse olhar que você trouxe agora aqui, junto com o Terence, para a gente colocar isso aqui para frente para o ano que vem, acho que vai dar bom. Terence, estou te esperando em 2022 para falar sobre meta. Topa? Sobre... com certeza. Sobre conceitos... A gente começou isso na Franciele, de você trazer essas percepções de pessoas que não sei, eu não sou historiador, não sou antropólogo, não tenho essa pretensão, eu só trazendo assim minhas percepções do dia a dia da minha vida, né? Espero realmente assim de coração, né? Eu vim de coração aberto, que eu tenha contribuído de alguma forma, porque para mim foi de muito aprendizado estar com vocês, estar trocando essa energia aí. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tanto. Que a falange dos meus orixás, meus ancestrais, me ilumine e ilumine a vida de vocês sempre. Muito obrigado. Axé. Que assim seja. E obrigado você também, Terence. Eu queria fazer uma coisa bem planejada, bem metódica, e você me deixou mais tranquilo. Vamos fazer uma coisa mais fluida. E foi. Então, agradeço de coração mesmo a sua participação. Obrigada, galera, também que está aí, os professores, os estudantes. Obrigado pela participação. Acho que foi um jeito tremendo de encerrar o nosso Conecta Centrão, né, desse ano. E valeu mesmo, gente. Obrigada e a gente fica aí até a próxima. Fechamos. Muito obrigado, gente. Então, com Deus. Oxalá proteja a nossa vida. Salve. Tchauzinho, gente. Obrigada. Deu tudo certo? Edneuza? Muito obrigada, Edneuza, maravilhosa. Está vendo o vídeo? Não. Não, lindona, não. Vamos colocar o vídeo no YouTube junto com a gravação, Edneuza? Será que dá? Interrompe a gravação, Fran. Edneuza, cancela a gravação. É a Edneuza que está gravando. Beijo, gente. Adorei. Obrigada.